Boa tarde, pessoal. Aí vai ser rapidinho esse vídeo aqui para ensinar um macete aqui do ArcGIS Pro, né? Qual é o seguinte cenário aqui? A gente vai fazer um código, um script de ETL que pega dados aqui para o cliente que ele precisa e faz o ETL necessário e joga para uma camada online. Então, como é que eu faço? Crio um módulozinho. Esse aqui é um módulo local. Um módulo local. Separei com o que eu preciso do módulo, a parte de processamento, tem a parte de model. É um módulo local e as coisas estão sendo usadas entre esses módulos, né? Sei lá, o meu processo principal recebe essa quantidade de parâmetros aqui, importa dos outros módulos. Estou fazendo até aqui o import das coisas, enfim, está toda aqui a parte do meu módulo. E no final eu faço o que? Eu faço uma PyT, uma toolbox do ArcGIS. Poderia ter feito direto no ArcGIS, mas eu prefiro fazer em Python, que eu já domino. E eu fiz uma toolbox aqui que recebe os parâmetros dela, seta algumas coisas que eu sei que são default lá do meu módulo. E eu posso rodar o meu código via Python aqui, via IDE ou via terminal, e ele vai funcionar. Então, o que eu só vou fazer agora? Eu vou abrir meu ArcGIS Pro e eu tenho que importar o meu módulo. Então, quando eu criei a PyT, a toolbox, o ArcGIS Pro não tem conhecimento desse meu módulo local. Então, como é que eu posso fazer? Tanto do lado do server quanto do lado do ArcGIS Pro, né? Eu pus uma pasta na rede onde eu aviso para o meu server ou para o meu Pro que existem módulos locais a serem procurados lá, que é como funciona o script de Python. Na verdade é assim, né? O que os módulos fazem para o Python enxergar que existem pastas específicas, ele vai na pasta lib site packages e quando seus scripts rodam, ele dá um append path lá da sys, path append, eu não lembro agora exatamente o comando. Eu acho que é sys path append, deixa eu ver aqui. Acho que aqui eu fiz um exemplo aqui, né? Processo aqui. Então, o que os programas precisam fazer para enxergar que eles têm arquivos a serem consultados pelos scripts, né? Então, quando eu dou lá import typing, então alguém fez para mim esse sys append e o caminho de onde está essa pasta typing, que seria o código dela, né? Tem mais coisa do que isso, porque eu posso reorganizar toda a estrutura, tem outros códigos de apoio, de input e output, tem coisas mais do que isso no back-end, né? Se você clicar no typing aqui, você vai vir para o código dele e você viu que o typing.py. Então, o que o negócio fez? Ele foi para essa pasta do meu usuário, appdata local edge conda env, o ambiente do meu ArcGIS Pro, lib typing.py. Então, isso está no path do meu Python aqui, né? Então ele sabe que essas coisas existem. A libsite package é uma pasta que, se você botar coisa lá dentro, ele automaticamente vai ter acesso, né? Contanto que tenha o metadado das coisas. Então, para você instalar módulos sem ter que dar o pip install, etc., existe uma maneira mais fácil no ArcGIS, que é você cria esse módulo local. Esse está aqui numa pasta local min. Eu vou navegar aqui até a pasta do meu ambiente no ArcGIS. Como é que a gente faz? A gente vai lá, Python, tanto no server quanto na máquina do seu usuário que tem o Pro, vai ter isso. Aí você vai lá, Python Command Prompt. Aí no Python Command Prompt você vê qual é o ambiente ativo. Aí você vai lá, copia o caminho, vai navegar até esse caminho, pá. E aqui, ó, você tem a pasta lib, tá aqui L maiúsculo, tá? Lib, e tem a site package.
que é onde ficam as suas bibliotecas de Python, que é como a gente faz para simular o ambiente de Linux, né? Cada ambiente lá do seu ArcGIS Pro, tanto no server quanto no coisa, você tem essa opção aqui. Aí na pasta libsite package, você vai ter um arquivo, arcgispro.pth aqui, ó, que é o arcgispro.pf. Então, o ArcGIS Pro vai no ambiente ativo que ele tem agora e ele vai procurar esse arquivo para saber se existem módulos locais a serem utilizados. Então, você só vem aqui nesse ambiente local. Você só vem aqui nesse ambiente local e seta manualmente o caminho para a pasta, ou pasta de rede, se for uma pasta de rede, para o seu ambiente local. Então aqui eu fiz import sys path append e ó, botei o caminho para esse meu módulo local. Então esse módulo local eu sei que ele usa bibliotecas nativas do ArcGIS, eu não tenho que instalar nada. Então, contanto que eu aponte para a pasta do cliente, ele é um código que funciona. Então, agora se eu tentar abrir a minha toolbox, vai dar certo, saca? É isso, é bem simples. Se eu tirar, vou fazer o seguinte aqui, vou jogar para cá, vou tirar isso aqui, Ctrl X, Ctrl S, salvei esse negócio aqui. Se eu tentar abrir, vou tentar abrir aqui, deu erro, né? Não está funcionando porque ele não sabe que esse script usa um módulo local. Então, se eu voltar aqui, Ctrl S, vou tentar de novo, ó. Ele não sabe que existe, né? Agora eu vou dar um refresh aqui. Opa, então acho que vai ter que fechar o ArcGIS Pro. Deixa eu ver se vai. Vou ter que fechar ele. Abrir de novo. Aí, vou abrir aqui o projetinho que estava aberto lá. E folders. A pasta aqui, ó. Se eu der agora, tentar abrir o meu PyT, que usa um módulo local, e ele está abrindo. E é isso. E ele abre aqui, ó. E o código abre usando todo o módulo local. Eu montei uma toolbox da maneira como eu monto um módulo em Python. É um código mais modular, mais fácil de dar manutenção, né? Onde eu isolei as coisas. E você consegue fazer um entregável mais fácil de dar manutenção. Só tem que se atentar como se dá deploy nisso na máquina do cliente ou no server, porque essa técnica funciona tanto para o ArcGIS Pro quanto para o server. Tá? E é basicamente isso. Então, você faz um código que você aí como desenvolvedor consegue testar na sua IDE, no seu terminal, e se ele funciona no seu ambiente local, para depois você jogar para rodar numa toolbox no cliente. É isso. E também fica essa maneira de pensar, né? Se você for fazer um código, uma automação, você tem que fazer ele funcionar no código e ele tem que receber inputs. Via terminal, talvez os inputs tenham mais input, né? No meu caso aqui tem. Via terminal tem mais input, via código, via script, e alguns inputs
5, 6 só pro meu código funcionar, sabe? E é basicamente isso, tá? Fica aí essa dica. Eu vou deixar aqui no vídeo, lá embaixo ali, vou deixar a documentação oficial da Edge sobre esse assunto. Na documentação fala só sobre o server, mas de novo funciona para o server e funciona para o ArcGIS Pro. As duas ideias, sabe? As duas técnicas. É o mesmo caminho. Pá, você vai lá no seu path do ambiente ativo, lib7 packages, abre o seu ArcGIS Pro.path, que é esse arquivo aqui, e dá um append aqui nele dos seus caminhos que você quer que ele olhe. No caso aqui eu falei para ele, ó, eu quero que você olhe para a pasta de onde está o meu módulo agora, e eu também preciso que ele olhe para uma pasta específica de logs, que é uma partezinha à parte do meu projeto que eu tive que separar, e fez isso, vai rodar o seu código, tá bom? É basicamente isso. Funciona para fazer toolbox, fazer scripts que o seu server necessite. Se você fosse fazer no back-end do server uma automação, um script que você publicou uma tool no server e você não quer clonar o ambiente, você tem uma pasta compartilhada onde você tem os módulos locais isolados lá. Também pode ser feito dessa maneira. O seu server só precisa ter uma pasta na rede onde ele enxerga os módulos, né? Tá bom? A documentação oficial, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Tá. A documentação oficial. Opa, fechei. Que beleza. Ctrl Shift T. Aqui, ó. A documentação oficial é essa aqui, ó. Exatamente o que eu tô falando aqui, ó. No caso, ele deixou no server um script, deu append na pasta do script, para uma pasta // que o server enxerga, e a toolbox dele pode rodar agora do jeito como ele quiser, né? Aqui, ó. É o mesmo caminho que a gente fez. Program, probins. O server também tem isso. Se você também quiser versionar ou clonar os seus ambientes no server, ArcGIS Pro Server Env, acho que isso aqui já deve estar. O clone vai. Opa. Ó, clone environment. Então, deixa eu ver se esse aqui tá no server. Não. Porque no server aqui. Então, no server você também consegue clonar ambientes, tá? Então, se você tiver lá no seu server, então com essas duas documentações aqui, o seu time de devs pode pensar em bastante coisa, bastante automação, misturando essas duas técnicas, né? Tanto usar o ProPath, que é para você fazer uma toolbox mais modularizada, onde não tem aquele arquivo main com tudo, né? E você não precisa criar quem aqui já fez deploy de módulo Python, você sabe que você tem que criar o setup tools, tem que fazer o package, ou se for Conda, você tem que fazer o package para poder instalar no ambiente. É um trabalho à parte que não tem necessidade para você, tem essa parte mais simples aqui, né? Tá bom? É basicamente isso. E tamo junto, qualquer coisa grita. Curte aí no canal, valeu? Abraço, galera.